Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o interesse do Sport em contar com um ponta esquerda uruguaio, Alejo Cruz, para a temporada de 2025, atleta que tem apenas 24 anos de idade. Essa informação confirmada pelo jornalista Henrique Alcaraz, pessoal da Feras do Sport aqui de Goiânia. Um abraço para a rapaziada, inclusive, que garantiram o seguinte: o Vasco, o Vitória, o Sport na Série A e também o Atlético Paranaense, que jogará a Série B do ano que vem, demonstraram interesse em contar com o atacante Alejo Cruz para a próxima temporada. O contrato dele no Atlético, que ia somente até dezembro desse ano, mas acabou sendo prorrogado por mais 3 temporadas. Então o vínculo do Alejo com o Atlético vai até dezembro de 2027. O Atlético foi esperto nessa história também, viu o jogador se destacando, jogando com frequência na primeira divisão e se antecipou essa renovação há mais ou menos 2, 3 meses atrás, assinando um vínculo ainda mais longo. No meu entendimento, seria um bom reforço para o Sport na composição do elenco. Tá? Não é um jogador para chegar, ser decisivo, aquele camisa 10, aliás, aquele camisa 7, aquele camisa 11 de peso, de chamar responsabilidade, ainda não é. O cenário do Alejo Cruz, revelado nas categorias de base do Peñarol, se destacou também pelo Danúbio no ano passado e chamou a atenção do Atlético Goianiense nessa atual temporada. Sobre os números dele na Série A, aqui está o mapa de movimentação, principalmente preenchido pelo lado esquerdo do campo. Você pode observar que tem muitas manchas também no setor defensivo. É que o Alejo Cruz também faz uma função de um lateral esquerdo. Ele pode jogar em 4 posições pelo menos. Um lateral esquerdo, um meia esquerda, um ponto esquerda ou até mesmo na ponta direita. Acho que a principal característica de jogo do Alejo é a capacidade de enfiada de bola. O jogador que tem uma visão de jogo muito apurada por ser um atleta pelas beiradas do campo. Ele poderia muito bem jogar pelo meio de campo. Tá? Tem um índice de passes decisivos, tanto no futebol brasileiro, quanto também atuava lá no Uruguai, muito alto, né? Até mesmo uma característica de um camisa 10. Ele que é canhoto, joga ali principalmente pelo lado esquerdo, também tem um índice de minutagem muito grande. E é um jogador que, apesar da campanha ruim do Atlético, ganhou a torcida. Né? O torcedor do Atlético tem um carinho muito grande com o Alejo Cruz, porque é um jogador que não desiste das jogadas, tenta o tempo inteiro, briga, luta, aquela característica bem típica do jogador uruguaio. A gente observa isso, por exemplo, também no Fabrício Domingues, no meio de campo do Sport. Sobre a temporada dele, apesar da campanha fraca do Atlético, ele disputou 36 jogos, dos 38 que o Dragão fez na Série A, né, esse é um número exorbitante. Ele foi titular em 22 das 36 aparições. Durante toda a temporada também foi um nome titular no Campeonato Goiano e também na Copa do Brasil. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito do Alejo Cruz, estes outros clubes interessados. Neste momento, o Atlético Goianiense só liberaria o jogador mediante uma compensação financeira, tá? Seja pelo empréstimo curto, com a compensação, ou até mesmo a sua compra em definitivo, já que ele tem contrato longo. O Atlético não é um clube endividado, né? O Atlético, apesar do rebaixamento, vai brigar forte, não tem dívidas, por exemplo, para a Série B do ano que vem. Pode deixar a sua opinião. Na minha, no máximo, seria um jogador bom, boa contratação, boa aposta na composição do elenco. Para titular, o Sport precisa sim de um nome mais experiente para a primeira divisão do ano que vem, beleza? Para você começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o interesse do Sport em contratar esse atacante, ponta esquerda, ponta direita, com passagens no futebol asiático, tanto na China, Japão e por último na Coreia do Sul. Estou falando do ponta esquerda, o Rafa Silva, livre do mercado após deixar o Cruzeiro. Esta informação que foi confirmada pelo jornalista Felipe Silva, do portal UOL, que garantiu que o Sport, Vitória e o Mirassol fizeram contatos pelo atacante Rafa Silva, que deixou a Raposa após não renovação contratual. Apesar disso, segundo informações do jornalista Pedro Maranhão, nenhuma proposta foi realizada até o presente momento. O Rafa Silva, que tem 32 anos de idade, também já atuou, por exemplo, numa função de um camisa 9. Nessa temporada foram 17 jogos pelo Cruzeiro, com 4 gols marcados. Aqui está o mapa dele de movimentação na Série A do Campeonato Brasileiro. Sofreu com algumas lesões, tanto é que ele joga muito pouco, ali um pouquinho em maio, junho, e aí só volta a atuar no mês de outubro contra o Atlético Paranaense, quando teve uma expulsão com menos de 4 segundos, uma coisa bizonha, mas de fato não houve nada de irregular, tá? Pelo que a gente sabe até o presente momento, apesar dessa grande bobeira. Foi um jogador sim importante no Cruzeiro, lá na Série B, por exemplo, de 2022. Ele foi um bom destaque, marcou 6 gols e deu 3 assistências em 18 aparições naquele momento. Aqui está o site dele, no Transfermarkt, jogador 100% livre
para fechar com um novo clube. 1,80 m de altura, o Rafa Silva aqui é destro, então ele é esse grandalhão que também pode fazer uma função de 9, mas eu gosto de uma característica dele, que é a arrancada pelos lados. É um jogador que tem sim uma explosão para carregar a bola, uma bola bem dominada, encontrar, por exemplo, uma brecha para puxar um contra-ataque e até mesmo na finalização. Então é um jogador que agrega muito nesse quesito. Forte, aquele cara para pegar, sair em explosão, levar a defesa adversária, ganhar no 1 contra 1, seja num drible ou até mesmo no corpo, e tendo uma capacidade também de pisar dentro da grande área. Na Série A, para mim hoje, vai depender muito do salário. Ele ganhava muito no Cruzeiro, tá? Principalmente lá em 2022, quando ele recebe a proposta do Jeonbuk Motors, lá da Coreia do Sul, era um valor assim impagável, tá? Para um clube que estava acabando de retornar para a Série A do Brasileiro. Vai depender da quantia. Se o Sport imaginar que o Rafa Silva chega, por exemplo, para ser um titular na Série A, eu acho arriscado. Tá? Eu acho que aquele jogador para você trazer, vamos olhar aí o cenário de um ponta, tá? Para o Rafa Silva chegar na ponta direita do Sport. Para chegar para disputar posição, um jogador para composição do elenco. Se der muito certo, começar o Campeonato Pernambucano marcando muitos gols, ótimo, pode ser um titular na Série A. Mas eu não contrataria com essa expectativa. Chegaria para a composição do elenco. Então, se estamos falando de um jogador que recebe, por exemplo, 500 mil, aí já não compensa. Aí eu não criaria tanta expectativa sobre o Rafa Silva assim. É um bom jogador, mas na Série A para o Sport não seria o cara, não seria aquela contratação para chegar e resolver, na minha opinião. Não deixa de ser uma boa alternativa, né? Está 100% livre no mercado, até comentei sobre ele, né, no vídeo que eu gravei sobre atletas livres no Brasileirão. Aqui está o mapa de movimentação do Rafa Silva, segundo o SofaScore, lá na Série B que ele fez pelo Cruzeiro. Em 2022, o mapa mais preenchido também nesta região central. Na Coreia do Sul também, quase como um meia, né? Interessante essa mobilidade, a possibilidade de várias funções no campo do Rafael da Silva. Pode deixar a sua opinião, jogador revelado nas categorias de base do Corinthians, né? Ele passa no sub-20 do Corinthians, depois estreia no profissional do Coritiba, ainda muito cedo, em 2012, 2013, e é vendido para o Lugano da Suíça. 2 temporadas por lá, mais 4 anos no Japão, pelo Albirex Niigata e pelo Urawa Reds. Depois mais 4 temporadas pelo Huaozhou, né, lá na China, antes de voltar para o Cruzeiro. Marcou, por exemplo, 21 gols em 2017, 23 em 2018. Enfim, é um jogador também com esta carreira, né, com muitos gols, também jogando mais como um centroavante. Tá? Nessas temporadas dele com muitos gols também, você pode observar pelo mapa de movimentação mais centralizado. Mas pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto. Para mim, seria um jogador interessante para chegar e disputar posição. Para ser o cara, dependendo do salário, 300, 500, 600 mil por mês, penso que já seria exagerado. Nesse finalzão de ano, o campeonato inglês segue pegando fogo e você pode fazer a sua aposta com a Betfair. Por exemplo, nessa sexta-feira já tem jogo do Arsenal. Vitória do Arsenal contra o Ipswich Town, pagando 1,12 a cada real apostado. Vitória do City no sabadão contra o Leicester, pagando 1,30. Vitória também do Tottenham contra o Wolverhampton, pagando 1,44. E do Liverpool frente ao West Ham, essa partida também no dia 29, na cotação de 1,36. Por exemplo, nesse bilhete que eu montei para vocês, né, nas cotações múltiplas, ele está pagando 2,85. Se apostar, por exemplo, a R$15 nesse bilhete ele acontecer, boto para você até R$42,77. As partidas também no campeonato inglês, no dia 30 tem jogo, no dia 1º também, né, o campeonato inglês tem essa tradição do Boxing Day, você pode colocar ainda mais emoção com a Betfair, o link logo aqui abaixo na descrição.